E se o melhor argumento da ética conservadora não fosse um argumento dedutivo, robusto, com lógica rigorosa, mas sim um fato teimoso? Costumes sobrevivem. E por sobreviverem, dizem algo sobre nós, sobre o que funciona e sobre o que resiste. Hoje exploraremos o grande argumento conservador. Conservar práticas porque elas passaram não no teste do argumento lógico, mas sim no teste do tempo. Acompanhem comigo. Quando um costume persiste por gerações, é razoável achar que ele pode carregar uma sabedoria acumulada que talvez não entendemos por completo. A sobrevivência histórica pode ser um tipo de evidência empírica, de eficácia moral e social. Afinal, se esses costumes promovessem a autodestruição ou se não oferecessem menor estrutura para algum tipo de coesão social, com certeza não iam conseguir durar durante décadas ou até séculos. A força dessa perspectiva ética não é exatamente uma prova lógica, mas é um indício robusto. O tempo como experimento natural. Nos dias de hoje, temos evidências científicas que os seres humanos têm o que se chama de conhecimento tácito. Sabemos fazer algumas coisas sem saber explicar bem como ou porquê. E costumes condensam esse saber prático. De maneira grosseira, a história pode ser entendida como um laboratório gigante com amostras diversas. E se uma prática persiste em ecologias culturais distintas, em tempos distintos, é razoável pensar que talvez isso aconteça porque ela consiga resolver problemas reais. Famílias, contratos, propriedades, ritos de passagem e calendários cívicos são instituições estáveis que conseguiram sobreviver ao teste do tempo. E talvez por esse mérito, devemos ter algum respeito a elas. Não é um absurdo pensar que essas coisas foram se sedimentando em diversas culturas e sobrevivendo no tempo porque de alguma forma preservam laços, reduzem conflitos e consigam transmitir aprendizado. Coisas que quase todas as culturas humanas parecem valorizar, mesmo que esses não sejam os únicos meios de fazê-las. Mas de toda forma, um olhar curioso e atento sobre sistemas morais e éticos vai entender o valor que se apresenta aqui. O argumento ético baseado em costumes ganha força principalmente quando contrapomos contra argumentos estritamente racionais e lógicos de como as sociedades devem viver. Muitas vezes, planos lógicos baseados em longas cadeias dedutivas podem acabar ignorando saberes difusos e, ao se aplicar na prática, podem dar como resultado tragédia e caos. O argumento conservador aconselha humildade, mexer pouco no que não entendemos totalmente, aplicar razão para tentar resolver os problemas, mas também respeitar os costumes já estabelecidos, pois mesmo que esses não sejam perfeitos, e muitas vezes não conseguimos compreender a lógica por trás deles de uma vez, tem a virtude de se manter e muitas vezes de se replicar ao longo da história. A epistemologia conservadora tende a ser um pouco mais humilde no poder da razão individual e tende a valorizar o conhecimento distribuído e a aprendizagem evolutiva. Em sua ética, tende a proteger bens que exigem tempo para florescer, como confiança, reputação e instituições. Em sua política, faz incentivo a reformas testáveis e reversíveis. Também é evidente, não podemos deixar de falar do problema de levar esse grande argumento conservador a ferro e fogo. Apesar da consistência do argumento conservador, é importante lembrar dos grandes riscos atrelados a ele, sendo levados à prática sem nenhum senso crítico. Afinal, sobrevivência não é santidade, uma vez que o mal, como a escravidão, também pode durar e sobreviver no teste do tempo. E não há uma mente sã que reflita sobre ética que apoie esse tipo de coisa nos dias de hoje. Há também o fato que se pode se argumentar que costumes não necessariamente sobrevivem por resolver problemas reais, mas sim por inércia, conformismo ou medo. Dessa forma, o grande argumento conservador não deve ter o tempo como um tirano, mas sim como uma espécie de mestre. Sugerir humildade a grandes sistemas racionalistas baseados apenas em lógica dedutiva, nos lembrando que o tempo ensina, nenhuma mente sozinha pode alcançar. Conservar o que provou valor, corrigir o que revelou dano, experimentar com cautela. Talvez essa seja a arte política de atravessar séculos sem quebrar por dentro. Eis o grande argumento conservador. E aí, você conhecia esse tipo de raciocínio que flerta um pouco com o empirismo, rivaliza um pouco sobre grandes
propostas racionais que muitas vezes na prática se quebram, deixa aqui nos comentários, deixa o like e se inscreve.